O rei Salomão é um nome gravado na história e na lenda. Ele governou o reino de Israel por 40 anos. Salomão era conhecido por sua sabedoria, riqueza e poder. Salomão era filho do rei Davi. Ele herdou um reino forte e unido. Ele expandiu suas fronteiras através da diplomacia e do comércio. A sabedoria de Salomão era lendária. Ele era conhecido por sua capacidade de resolver problemas complexos. Seus julgamentos eram justos. A riqueza de Salomão era imensurável. Ele construiu palácios e templos magníficos. O reinado de Salomão foi uma era de ouro para Israel, mas a história de Salomão não é isenta de sombras. No final, seu reino foi dividido. A sabedoria de Salomão foi um presente de Deus. A Bíblia nos diz que Deus apareceu para Salomão em um sonho. Ele ofereceu a Salomão tudo o que ele desejava. Salomão escolheu a sabedoria em vez da riqueza ou do poder. Isso agradou a Deus. A sabedoria de Salomão se manifestou de muitas maneiras. Ele possuía uma profunda compreensão da natureza humana. Sua sabedoria atraía pessoas de longe. A história de Salomão nos ensina que a sabedoria é mais valiosa do que ouro ou prata. Quando buscamos a sabedoria, estamos investindo em algo muito mais duradouro do que a riqueza material. Para realmente compreender a magnitude do reinado de Salomão, é preciso entender o legado que ele herdou. Seu pai, o rei Davi, transformou Israel de uma frágil confederação de tribos em um reino poderoso e unificado. As façanhas militares de Davi eram lendárias. Ele derrotou os filisteus e outros inimigos, protegendo as fronteiras de Israel. Davi conquistou Jerusalém, estabelecendo a cidade como a capital do reino. Esta foi uma jogada estratégica brilhante. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. No entanto, os últimos anos de Davi foram marcados por conflitos internos e rebeliões. Salomão herdou um reino ainda se recuperando das consequências desses levantes. Entretanto, ele também herdou uma base sólida, uma nação unificada, uma capital segura e uma fé profunda em Deus. O reinado de Salomão foi marcado por inúmeras demonstrações de sua lendária sabedoria. Talvez o exemplo mais famoso seja a história das duas mães e o bebê. Duas mulheres foram a Salomão. Cada uma afirmava ser a mãe do mesmo bebê. Salomão ouviu pacientemente enquanto as mulheres apresentavam seus casos. Então, ele pediu uma espada. Declarou que a única solução justa era cortar o bebê ao meio e dar uma metade para cada mulher. Uma das mulheres concordou com a proposta cruel. A outra mulher ficou horrorizada e implorou a Salomão que poupasse a vida da criança. Salomão imediatamente reconheceu a verdadeira mãe. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do primeiro templo em Jerusalém. Davi, seu pai, havia conquistado a cidade e feito dela a capital do reino. No entanto, ele foi proibido por Deus de construir um templo permanente. Esta tarefa coube a Salomão. O templo não era apenas um local de culto, era a representação física da aliança de Deus com Israel. Salomão não poupou despesas em sua construção. Ele usou os melhores materiais, madeira de cedro do Líbano, ouro de Ofir e pedras preciosas. O templo levou 7 anos para ser concluído. Era uma obra-prima de arquitetura e artesanato. O reinado de Salomão foi uma época de riqueza e prosperidade sem precedentes para Israel. Seu tesouro transbordava de ouro, prata e pedras preciosas. Essa riqueza vinha de várias fontes. Salomão expandiu as relações comerciais com outras nações. Ele controlava rotas comerciais importantes. Salomão também recebia presentes suntuosos de governantes estrangeiros. A rainha de Sabá viajou para Jerusalém com uma enorme caravana carregada de presentes. A riqueza de Salomão era tão vasta que a prata era tão comum quanto pedras em Jerusalém. Ele usou essa riqueza para fortalecer seu reino. No entanto,
a riqueza de Salomão, embora impressionante, acabaria se tornando uma fonte tanto de força quanto de tentação. Salomão era um diplomata e estrategista astuto. Ele entendia que manter a paz era essencial para a prosperidade de seu reino. Ele formou alianças estratégicas por meio de casamentos. Ele se envolveu em amplo comércio com nações vizinhas. Ele também construiu um exército poderoso. Uma das conquistas diplomáticas mais notáveis de Salomão foi seu tratado com Irão, o rei de Tiro. A aliança com Tiro deu a Salomão acesso a recursos valiosos. Também facilitou o comércio em toda a região do Mediterrâneo. As habilidades diplomáticas de Salomão permitiram que ele mantivesse a paz durante a maior parte de seu reinado. Este período de estabilidade permitiu que Israel prosperasse econômica e culturalmente. Os casamentos de Salomão desempenharam um papel significativo em sua estratégia política. Ele se casou com mulheres de reinos vizinhos, consolidando alianças e garantindo a paz. Esses casamentos eram parcerias estratégicas que ajudaram a proteger as fronteiras de Salomão e aumentar sua influência. Muitas dessas mulheres eram princesas de Moabe, Amon, Edom, Sidom e Egito. Esses casamentos trouxeram a Salomão grande riqueza e poder político. Além do templo, o reinado de Salomão foi marcado por inúmeras conquistas que deixaram um impacto duradouro em Israel. Ele foi um construtor prolífico. Ele construiu palácios, cidades e projetos de infraestrutura que aumentaram a prosperidade do reino. Salomão reconheceu a importância da gestão da água. Ele construiu reservatórios e sistemas de irrigação. Ele também desenvolveu operações de mineração. Salomão foi um patrono das artes e das ciências. Sua corte era um centro de aprendizado e cultura. Apesar de sua sabedoria e realizações, o reinado de Salomão não foi isento de sombras. À medida que envelhecia, ele se deixou influenciar por suas esposas estrangeiras. Elas o apresentaram a seus deuses e deusas. Salomão construiu templos para essas divindades estrangeiras e até participou de sua adoração. Isso enfureceu a Deus. Como resultado da infidelidade de Salomão, Deus declarou que dividiria o reino após a morte de Salomão. Esta profecia teria um impacto profundo no futuro de Israel. O declínio de Salomão serve como um conto de advertência. A vida do rei Salomão guarda uma riqueza de lições para nós hoje. Sua busca por sabedoria oferece uma mensagem atemporal. A verdadeira sabedoria reside em buscar entendimento, em valorizar o conhecimento acima de bens materiais. O início do reinado de Salomão nos ensina que a sabedoria é uma ferramenta prática para navegar pelas complexidades da vida. Seus últimos anos oferecem um lembrete severo de que a sabedoria deve ser combinada com integridade e fidelidade aos próprios valores. Riqueza e poder, se não forem moderados por uma base moral, podem levar à complacência e à ruína. A vida e o reinado do rei Salomão continuam a nos fascinar séculos depois. Sua história é uma tapeçaria tecida com fios de sabedoria, riqueza, poder e as consequências de suas escolhas. O legado de Salomão é complexo e multifacetado. Ele deixou para trás um reino dividido, mas também nos legou uma coleção atemporal de literatura de sabedoria. A verdadeira liderança exige um compromisso profundo com a justiça, disposição para ouvir perspectivas diversas e a coragem de permanecer fiel aos próprios valores.